Então, eu preparei uma fala para vocês, que é para já ir ajudando vocês a entrarem nos elementos do conto, né, da Vasalisa. Todos esses elementos, cada detalhe desse conto, são aspectos nossos, como eu falei anteriormente, assim como os sonhos, tudo que a gente sonha são aspectos e elementos nossos, esse conto também, tá bom? Então, o conto começa com a mãe boa demais morrendo, né? O conto começa ela agonizando na cama, Vasalisa do lado, e a mãe morre, né? A mãe boa demais morre. Então, essa é uma parte do conto que nos convida a gente pensar, e eu quero que todas pensem e sintam agora. O que é em mim que está precisando morrer? O que é em mim da minha menina que me mantém na menina, me protegendo, sendo muito boa comigo, né? Que eu preciso deixar ir, deixar morrer. Por quê? Porque se a mãe boa demais não morre, a menina não faz a jornada que ela precisa fazer. Vasalisa não vai fazer o que ela precisa fazer, ela não vai adentrar na sua mata escura e viver todo o seu processo iniciático. Então, muitos aspectos da nossa menina, na verdade, existem para nos deixar presas a essa mãe boa demais. Não pensem na mãe biológica, não, tá? Pensem em vocês. Um exemplo. O que eu escrevi nesse papel fala de um medo da minha menina. O quanto esse medo me protege e o quanto eu não quero abrir mão desse medo, porque eu estou presa a um medo que me protege. Então, de alguma forma, ele é bom para mim, ele é conveniente para mim. Tá? Então, o conto já traz isso. É o momento de um novo parto. Essa mãe precisa morrer, porque senão a gente não vive os desafios. A gente não progride, a gente não cresce. Significa que ficar sozinha no mundo é encarar um mundo que não é maternal. Todas vocês sabem disso. O mundo aí fora, ele não é maternal com a gente. E muitas vezes a gente ficar presa à nossa menina é não enfrentar as coisas que a gente tem que enfrentar. Tá? Biologicamente falando, todas nós aqui, tá? Já passamos por um momento específico na nossa história de vida, quando a gente deixa de ser adolescente, né? Quando a gente está ali na pré-adolescência, entrando na adolescência. Vocês vão pensar agora, talvez, nas filhas de vocês, as sobrinhas, né? Ou netas que estão vivendo isso. Biologicamente, existe esse momento, né? Que a gente faz essa passagem, dessa morte dessa mãe, para que a gente adentre, né? Na vida frenética que é a adolescência. Mas isso é algo que biologicamente acontece nessa fase, mas ao longo da vida a gente em vários outros momentos se depara com isso. Em vários outros momentos a gente se depara com aquele momento que a gente sabe que aquilo precisa ir embora, que aquilo precisa morrer, que aquele aspecto meu está me impedindo de me fazer crescer, de me fazer evoluir. Por quê? Porque a chegada da intuição, ela só virá na hora que eu sair dessa zona minha de conforto e de segurança. No colo da mãe boa demais, eu não cresço, eu não vou ter intuição. É chegada a hora de eu ir em direção à mãe da intuição, que é a Baba Yaga. A Baba Yaga é a intuição. Ela é que vai nos presentear com intuição. Tá? Então, estou falando de uma intuição profunda, aquela que nos acompanha, aquela que sabe o que realmente a gente precisa, aquela que de fato sabe o que é bom para a gente. Tá? Então, ficar o tempo inteiro presa na nossa menina, vivendo apenas aquilo que é agradável, não faz a gente conhecer a nossa babiaga interna, né? Não faz a gente conhecer essa sábia que existe em nós. E sabedoria não tem a ver nem com idade, nem com rugas, nem com cabelo branco. Conheço muitas mulheres que estão nesta fase e são meninas, como conheço muitas meninas que são umas grandes sábias, grandes babiagas. Então, o conto é essa jornada de Vasalisa da menina para a sábia. Só que o primeiro passo é deixar morrer a mãe boa demais. A mãe que fica dentro de nós nos protegendo das nossas meninices. Então, a primeira coisa que eu convido vocês a pensar é exatamente isso. O que eu escrevi aí, nesse papel? Né? Não precisa
tirar o papel, né? Desembrulhar o papel. Todas sabem escrever. Olhem o quanto vocês estão protegidas por trás disso, não deixando esse aspecto morrer. E muitas vezes, a gente permanecer nesse aspecto infantil faz a gente ficar boazinha demais. No lugar da menina boazinha demais, também não é um lugar saudável. Não estou com isso dizendo que a gente saia por aí fazendo maldades. Vamos pensar na boazinha aqui não como antagônico da maldade. Vamos pensar a boazinha aqui como aquela que está o tempo inteiro querendo agradar um padrão nosso. Se eu agrado um padrão meu, interno, eu continuaria agradando esse padrão fora de mim. Tá? Então, se eu tenho medo de ser rejeitada, né? Eu vou ficar o tempo inteiro, né, alimentando esse lugar do medo da rejeição, um exemplo, por exemplo, né? Alimentando isso com determinados comportamentos. E isso a gente passa a vida fazendo. E aí a gente não desenvolve a nossa intuição. Certo? Então, ficar fundida com a mãe interna, que está lá o tempo inteiro nos protegendo, dizendo, deixa para lá, não vai dar certo isso, fique aí mesmo nesse lugar, esse lugar já é conhecido, fique aí, né? Que nada. Ficar fundida com essa mãe que dialoga com a gente, nos deixa presa na menina boa demais, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho interessante a gente pensar, né? E pensarmos também como mães, principalmente das meninas, mas não necessariamente das meninas, a responsabilidade que a gente tem, né? De estar o tempo inteiro mantendo os filhos nessa zona de proteção, nessa zona maternal. A gente faz isso com a gente. E é chegada a hora disso morrer. É essa a mãe boa demais de Vasalisa que morre, tá? Tendo sempre clareza de que seja lá o que essa mãe nos deu, fica em forma de estoque, de recurso, fica dentro da gente. Mas a gente precisa, num determinado momento, dizer, chega, isso precisa morrer. Eu preciso parar de me esconder atrás da minha menina insegura, da minha menina que quer agradar, da minha menina que faz birra. Eu preciso ir para a vida. E é nessa hora que a gente recebe a bonequinha, como símbolo da intuição. Então, essa normalmente é uma hora que a gente não deve temer a mudança. É hora, sim, de correr riscos. Resistências vão aparecer. Tenha certeza que várias falas internas vão aparecer. Para quê? Deixe disso, fique quieto, é assim mesmo. Você já está nisso há tanto tempo. Cuidado, né? Cuidado, porque lá na mata, no início do bosque, todas nós sabemos que existe algo que a gente precisa ir em direção. E tenho certeza, se todas vocês vieram para essa roda, é porque todas buscam alguma coisa. E isso você não vai encontrar grudada no arquétipo interno da mãe boa demais. Você vai encontrar adentrando na mata, correndo os riscos, sem saber, sem ter garantia de nada. Essa ideia de que a gente tem um controle sobre tudo, pelo amor de Deus. A pandemia veio esse ano para dizer que a gente não tem absoluto controle sobre nada. E tem muitos momentos na vida da gente que a gente sabe que a gente tem que ir. Você não sabe aonde vai dar, mas você sabe que você tem que ir. Você sabe muitas vezes que você tem que terminar aquele casamento, você sabe que você tem que sair daquele emprego, que aquilo não faz mais sentido, você sabe que você precisa tomar aquela decisão. E você vai adentrando a mata, como Vasalisa faz, sem a garantia de nada. Apenas com a intuição que foi lhe dada, que foi lhe presenteada, porque você abriu mão do lugar protegido demais. Tá? Como uma boa mãe loba, tem uma hora, a mãe loba, ela pega a ninhada toda dela, bota todos os lobinhos e as lobinhas, tudo em volta dela, e vai alimentando, vai alimentando. Só que tem uma hora que ela diz, chega. Ela morde os seus filhotes, ela range para os seus filhotes, ela arranha os seus filhotes e diz, vá para o mundo. E o que nós temos também testemunhado hoje em dia, né, é muito dos nossos filhos ainda grudados nas nossas tetas, né? Muito. É um efeito colateral da modernidade, né? A gente perdeu de ser loba e dizer para os filhos, vá, corra risco, né? Eu vi que algumas já balançaram a cabeça e se identificaram, né? Porque a gente faz conosco a mesma coisa que a gente faz com os filhos.
protege. Então, aonde é que vocês estão se protegendo? E não deixando a mãe boa demais, interna de vocês, que fica protegendo vocês, morrer. É a hora da caça, é a hora de entrar a mata escura, é a hora que você vai se sentir sozinha assim, e é assim mesmo. Essa é uma jornada solitária. De vez em quando no caminho você pode cruzar com alguém, mas é uma jornada solitária, e tem que ser assim, porque só sozinha que vamos aprender a cuidar de nós mesmas. Tá bom? Então, essa ansiedade, às vezes, que a gente se depara, né? Eu tenho que ir, mas não vou porque estou apegada. Eu tenho que ir, mas não quero abrir mão desse lugar protegido demais. Não quero abrir mão da mãe que me protege demais. Essa ansiedade, ela tem um grau muito benéfico, porque é ela que vai nos impulsionar. Ok? Até aqui? Então, essa é a primeira tarefa da jornada iniciática de todas nós, mulheres. Abrimos mão dos lugares onde ficamos muito protegidas internamente. Bom, o segundo aspecto é encarar a nossa sombra. Toda madrasta, nos contos de fada, assim como no conto de Vasalisa, e as suas filhas é a nossa sombra. O que é a sombra? Não vou dar aula disso, tá? Afinal, essa não é uma aula de psicologia, mas sombra é todos os elementos pouco desenvolvidos da nossa consciência que o nosso ego joga para as trevas, ele não suporta e joga isso, né, para um lugar sombrio, porque é considerado indesejável, inútil, está dissonante do nosso ego, tá? Então, com o tempo, tudo que é jogado na sombra vai se tornar perverso com a gente. E toda vez que a nossa sombra se manifesta, ela parece ser estranha. É igual a Vasalisa. Vasalisa é tratada como uma estranha. E nós tratamos muitas vezes a nossa sombra como estranha. Qual é? Quem é de nós aqui que quando se percebe invejosa, ciumenta, né? Com os aspectos mais sombrios, com aquela fala, ai, fulana, ciclana, não acha estranho essa fala? Então, da mesma forma que Vasalisa é tratada pela madrasta e suas filhas como uma estranha na casa, e o conto frisa isso, ela era chamada de estranha, né? A gente faz isso com as nossas sombras, quando elas aparecem. Só que a gente precisa começar a ter uma relação um pouco mais íntima com a nossa sombra, né? A nossa sombra, ela sempre... Lembrem-se disso, meninas, a força e a sabedoria nasce também dos lugares mais sombrios da gente. É olhar, às vezes, para a nossa inveja, né, para aquilo que eu tiro de mim e jogo na sombra, olhar para esses aspectos é descobrir uma força enorme e uma sabedoria enorme. É extremamente útil o trabalho com a sombra. Então, a gente precisa criar esse relacionamento mais íntimo com as nossas piores partes, né? É lembrar que Vasalisa, né, só vai atrás da Baba Yaga porque as sombras jogaram ela nisso. Foi a madrasta e as suas filhas que armaram para Vasalisa. E disse, vá atrás de Baba Yaga, vá atrás do fogo. Era uma pegadinha, porque as sombras fazem isso com a gente. Nos botam em pegadinhas. Mas se a gente encara a sombra, escuta a sombra e não deixa ela no lugar da estranha, isso vai nos dar força para ir nos lugares que a gente precisa ir dessa mata. Muitas vezes essa sombra também, ela vem com aspectos do nosso superego. O nosso superego é tudo aquilo que a gente introjetou da cultura e da educação que a gente teve. Todas nós aqui, a gente poderia passar aqui até 10 horas fazendo uma lista de tudo que a gente tem nesse superego, que a gente passou a vida escutando. Faça isso, não faça aquilo, certo é isso, errado é aquilo, e a gente vai introjetando isso, essas falas internas. Por quê? Porque nós somos límbicos. Nós somos mamíferos, e tudo que a gente quer é pertencer a um bando, tudo que a gente quer é ser amado. E aí, para ser amado, a gente torna essas frases e essas coisas que o superego fica nos dizendo como lei, como verdades absolutas. Então, muitas vezes também a nossa sombra é permeada disso, tá? Então, esta é a família da sombra, não é a família da alma. Mas a família da sombra é necessária. A família da madrasta é necessária, porque ela exige, ela tem expectativas sobre nós, né? E ela quer que a gente corresponda, tá? E aí que mora o perigo, porque ficar escrava a vida inteira das nossas sombras
também não faz a gente adentrar a mata. Porque tudo que a gente quer é adentrar a mata. Tudo que a gente quer é conhecer as babas e águias que existem dentro de nós. Então, passar a vida inteira escrava da madrasta e das filhas é o que muita gente está. Muita gente hoje, né? Pare para pensar aí, você vai com certeza lembrar de alguém que até hoje é escrava das suas sombras, não soube usar as suas sombras para se desafiar. Então, olhar para a madrasta que existe em cada uma de nós. Sabe quem é a madrasta? Aquela fala que bota a gente para baixo. Essa é a madrasta e suas filhas. É sempre uma fala de baixa autoestima, de botar a gente para baixo, de empurrar a gente, dizer que a gente não é capaz, que a gente não é bonita, que a gente não vai conseguir, né? Então, essa é a madrasta que fala com a gente, tá? Então, começar a ouvir isso e dialogar com isso, em vez de compactuar, ficar escrava disso. É isso que o conto fala. Ficar escrava dessa fala, né? É nos paralisar. É isso que faz o fogo da casa apagar. Lembra que o fogo da casa apaga? Então, o nosso fogo apaga quando a gente fica escrava dessas falas negativas, das madrastas que existem em nós. Só que a relação é saber servir a essas falas de um ponto de maior intimidade, né? Então, essa tensão, né, que vai existindo da menina, como no conto, né, Vasalisa quer agradar, mas ela fica no lugar de escrava, mas o fogo se apaga porque as falas são cruéis, né? É essa tensão que num determinado momento vai fazer a gente ir, certo? Por quê? Porque muitas de nós não é o que é, a gente não expressa o que é, nós não somos quem somos, né? A gente está o tempo inteiro numa tentativa de agradar o outro, verdade? Então, quebrar isso, sair dessa escravidão é necessário. E quantas de nós, também peço que vocês pensem um pouquinho, quantas de vocês estão com o fogo apagado de vocês? Né? O fogo nesse sentido, da vitalidade que se apaga, da energia que se apaga. Por quê? Porque a madrasta está dominando, está escravizando, né? E é chegada a hora de dizer chega, né? Eu preciso adentrar a floresta em direção do meu fogo, né? Em direção do encontro com a minha sábia, porque ela me dará a luz da caveira lá na frente. Tá bom? Então, minha gente, o fogo se apaga toda vez que a nossa energia é roubada. Toda vez que a gente fica menina demais, infantil demais, e deixa que a nossa menina nos guie. Estou falando dos complexos infantis. Não estou falando da menina alegre, brincalhona, tá claro isso para todas? Eu estou trabalhando os complexos infantis. Eu estou trabalhando, vamos dizer assim, os aspectos negativos da nossa menina. Então, o fogo se apaga quando a nossa menina atua. Quando ela diz, né? Você não vai conseguir, você não é boa. Então, isso é que vai roubar o nosso fogo. Bom, então Vasalisa está diante do momento de entrar na mata escura, sem ter certeza de nada, sem saber o que vai acontecer. Ela só conta com uma coisa: a boneca que a mãe boa demais presenteou ela. Qual é o simbolismo da boneca aqui? O simbolismo da boneca, a boneca é como um tesouro simbólico da nossa natureza instintiva, tá? A boneca, ancestralmente, sempre nos acompanhou. Eu não vou também adentrar nisso, porque eu levaria muito tempo, mas todas nós, em algum momento, brincamos de boneca e a gente dá vida às bonecas, né? Eu nem era tanto de brincar de boneca, né? Minha irmã, logo depois de mim, brincava de boneca que ela dava nome, ela fazia roupa, ela deitava, dormia com as bonecas, conversava com as bonecas, contava o segredo dela com as bonecas. Eu nem era muito de boneca, eu sempre fui mais moleca. Mas, assim, eu lembro muito, né, dessa fase dela e da importância da boneca para a menina, né? A boneca, ela se torna essa pequena eu. Então, a boneca, ela tem esse simbolismo de ser eu pequena, eu menor. E eu lembro que teve uma época que, acho até que essa moda já passou, mas na época que meu filho era pequeno, que tinha uma loja que as meninas iam e faziam bonequinhas iguais a elas, literalmente, né? Ficava, né, se criava aquela boneca igualzinha. E assim, eu tive a oportunidade de ver algumas na escola de meu filho. Gente, a boneca parecia que era uma boneca mesmo, viva, né? Eu tinha até
um pouco de medo, porque até o olho da boneca parecia vivo. Então, a boneca, ela tem essa simbologia de ser esse talismã, esse pequeno eu, né? Esse pequeno eu em mim. Não é à toa que as bonecas sempre foram usadas em rituais, né? Em rituais, até, né? Rituais de magia negra. Então, a boneca também sempre aparece nos contos de fada, é a boneca que conversa com as princesas, é a boneca que vem para dizer algo. Então, essa relação, ela tem uma coisa muito mística de nós mulheres com a boneca, né? Vocês devem ter a oportunidade de ver também filhas, netas, sobrinhas brincando com a boneca. Então, essa boneca no conto é eu pequena, é eu simbolizada num pedaço de mim, tá bom? Então, o que que tem, o que que está dizendo o conto, né? Que nós sempre temos uma pequena vida dentro de nós. A gente sempre tem um simbolismo do luminoso dentro de nós, sufocado pelo ser humano que somos, sufocado pelo ego, mas sempre vai existir dentro de nós um fragmento da nossa alma, representado nessa boneca, como as meninas fazem, as crianças fazem. Elas dão alma, elas dão vida àquela boneca, né? Então, essa boneca, ela tem todo um conhecimento do self, da nossa alma maior, tá? E é através da boneca que Vasalisa vai encontrando o caminho e as decisões certas para encontrar a sábia interna. Então, o que que o conto está dizendo? O caminho para a nossa sabedoria, encontrar a nossa sábia, que é aquela que vai saber dizer para a gente o que fazer, né? Não é jogando cartas, indo para búzios, tarô, cartomante, blá, blá, blá. Tudo isso é válido, são oráculos, mas a verdadeira voz que comunica com a gente se comunica através dessa mini-eu, desse simbolismo dessa boneca no conto, tá bom? Então, não importa o problema que a gente está vivendo, não importa o que a gente esteja passando, você pode dizer, poxa, quanto tempo eu não ouço minha voz interna me dizendo o que é que eu preciso fazer com essa situação? A boneca está lá dentro. Ela pode estar destituída de alma, ela pode estar longe, né, de ocupar esse lugar, mas ela está lá dentro. O trabalho é cavar a boneca, é achar a boneca. Aí vocês já agora começam a entender o ritual que a gente fez, né? Cobrir a boneca. Muitas vezes a nossa boneca está coberta com as nossas meninices, com as nossas criancices, e a gente não acha essa boneca dentro da gente, tá? Então, não existe bênção maior que uma mãe pode dar a uma filha do que quando ela lhe vier perguntar, mãe, eu faço o quê? Você dizer, aprenda a ouvir a sua intuição, minha filha. Não dê respostas prontas, cuidado, meninas que ainda têm chances, né? Que estão com suas filhas ainda pequenas. Ensinem, iniciem suas filhas na jornada da intuição. Não dê respostas prontas. Já basta o Google dando respostas prontas, já basta a Siri dando respostas prontas, né? Nós, mulheres modernas, desaprendemos a usar a nossa intuição. A gente se desconectou do exercício da intuição. Existe um filme lindo, muitas de vocês sabem que eu sou uma pesquisadora de filmes, né? Amo, acho que se eu não fosse psicóloga eu ia ser cineasta, porque eu adoro. Tem um filme chamado Enola, na Netflix, depois Lua bota no grupo, que é um filme lindo, que é o rito de passagem. É a mãe ensinando a sua filha. Ela morre, ela desaparece. Olha, é o conto Vasalisa atualizado. Ela ensina ela faz toda a jornada com a sua filha, né? Ensinando ela o uso da intuição, e aí ela desaparece. Ela some. Né? Ela vai embora, porque a mãe boa demais precisa morrer, senão aquela menina não faz a jornada. Então, fica essa dica, tá? Desse filme que é, vamos dizer, Vasalisa nos tempos atuais. E não existe presente melhor que você possam dar às suas filhas e netas, ensinarem a elas a ouvir a intuição delas. Isso é a herança matrilinear que nós, mulheres, ancestralmente precisamos passar umas para as outras. E o que tem acontecido, né, é que esta linhagem tem se quebrado. Eu tenho recebido mulheres cada vez mais perdidas, né? Tenho recebido, estado convivendo com mulheres cada vez mais sem saber o que fazer, cheias de recursos,
porque eu faço coaching, porque eu faço terapia, porque eu faço DEP, porque eu faço isso, faço aquilo. Nada contra tudo isso, né? Quem sou eu para falar sobre isso? Mas completamente desconectadas da sua voz interna, porque a matrilineagem não foi passada. A gente precisa, como mulheres, neste momento, encarnadas e corporificadas, retomar essa matrilineagem. Isso nos enfraqueceu enquanto mulheres, isso nos enfraqueceu enquanto grupo de mulheres, tá bom? Então, romper com essa bênção, é uma bênção isso, tá? Romper com a transmissão da confiança intuitiva de uma linhagem de mulheres é como você interromper um rio, é poluir um rio. Então, é poluir o rio das nossas antepassadas. Então, aprender a confiar na nossa intuição, tá? Ensinar as gerações que temos aí a confiarem na intuição é a forma que a gente tem de ir resgatando isso que a gente perdeu. Então, a gente precisa pensar menos e intuir mais. A gente precisa ficar sabida, como Vasalisa, mas não é uma sabedoria dos livros, dos mestrados e dos cursos. É uma sabedoria interna, uma sabedoria que vem com baba e água, com a sábia que existe em nós. Então, eu diria, para terminar essa parte da intuição, que a intuição é o nosso maior tesouro. É a velha sábia dentro de nós que está lá soprando no nosso ouvido. É ela que fala com a gente através da intuição. É a verdadeira fala da voz da alma. Aquela que vai prever, sim, a direção benéfica que a gente precisa seguir. É ela que vai dizer qual é o melhor caminho que a gente precisa seguir e aquele que causará menos fragmentação na nossa psique. Tá bom? Então, a voz da sábia interna é aquela que vai dizer: você tem que ver tudo que precisa ser visto. E o que é que acontece muitas vezes com a gente? A criança vem e faz assim: não veja isso não escute isso não, deixe para lá isso, fique aqui, fique nesse casamento, você está segura aqui, fique nesse trabalho, fique dessa forma, né? Então, é a voz da criança que vem e sempre enfraquece a voz da sábia interna, a voz da nossa intuição. Só que para a gente também fazer um trabalho com a intuição, como no conto, Vasalisa alimenta a boneca. Ela dá migalhas de pão para a boneca. Então, a gente precisa alimentar a nossa intuição. Você está achando o quê? Que vai vir de graça? Não, nada vem de graça, né? Então, alimentar a boneca no conto é a simbologia da gente alimentar a nossa intuição. Toda vez que a gente alimenta a nossa intuição, a gente está dando vida. E sabe de que forma a gente dá vida? Prestem atenção na intuição de vocês. Quando aquela voz lhe disser, não vá, não diga, não fale, se retire, se recolha, ouça, isso é dar pão para a Vasalisa. Isso é alimentar a sua intuição. Porque a intuição é igual um músculo no corpo. Se você não usa, ele atrofia. Se você não faz uso, ele definha. Certo? Bom, aí chegamos na casa da Baba Yaga. E que casa, hein? Que casa esdrúxula. É uma casa com pernas de galinha, com caveiras, né? Assusta. Quando a sábia fala com a gente, assusta. Igual a casa de Baba Yaga. Quantas vezes a intuição lhe falou que você tinha que fazer e você não fez, porque você teve medo? Então, Baba Yaga não é a vovozinha na cadeira de balanço lhe esperando com uma comidinha. Vem cá, minha netinha. Não. Baba Yaga vem e te assusta, porque ela pertence ao mundo animal. Ela não pertence ao nosso lado infantil. E o que seria o nosso lado animal? Seria os nossos instintos, nosso lado sensório, né? Que nada tem a ver com fantasias, que nada tem a ver com florear. Na casa de Baba Yaga, você olha o que precisa ser visto da forma que é, nu e cru. Não tem florzinha, não tem estrelinha, não tem nenhum daqueles mimimi que a gente bota no Instagram, né? Quando a gente quer botar aqueles mimimi lá no story. Não tem nada disso. A casa de Baba Yaga não tem nada disso. A casa de Baba Yaga é a casa da mulher selvagem. É a casa da vida e da força. Ela rodopia e ela dança. Mulher selvagem aqui, eu trago, só para clarear, o arquétipo que Clarissa trabalha o livro inteiro. Para Clarissa, todas nós temos o arquétipo da mulher selvagem. Ela faz questão de usar a palavra selvagem para dizer que não são as nossas partes domesticadas.
não são as nossas partes condicionadas, é aquilo que brota de mais natural de mim mesma. Tá bom? Então, a casa da Baba Yaga, a casa da sábia interna, é essa casa, sim, animalesca. Por quê? Porque Dona Vida não nos poupa de nada. Dona Vida não poupa nenhuma de nós. Dona Vida nos traz os desafios sempre necessários para que a gente adentre a mata e que a gente vá atrás da mulher apavorante, que é a Baba Yaga. Não é verdade? Dona Vida tira pessoas da gente, Dona Vida tira dinheiro da gente, Dona Vida traz crises no casamento, crises profissionais. Dona Vida é uma bela de uma Baba Yaga que a gente tem. Então, a nossa vida rotineira com excesso de normalidade, que a maioria de nós vive, é a situação ideal para que a gente negligencie a nossa intuição, negligencie, né, a fala de Baba Yaga. Ficamos no normal, no rotineiro. E quem aqui não vai levantar a mão, que não se sente vivendo aquela vida na normalidade, né? E aí, Dona Vida apronta, como esse ano aprontou com todos nós, com a humanidade, com essa tal pandemia. Mas não vou entrar nisso, tá bom? Então, meninas, Baba Yaga assusta, porque ela é, ao mesmo tempo, aquela que vem e aniquila, né, a nossa menina e de chega de meninice, mas é aquela que vai nos trazer vida. Porque Baba Yaga é justa. Porque a vida é justa. Então, parem de reclamar do que vocês estão vivendo, olhem para o que vocês estão vivendo e vejam a força que isso tem. Isso é Baba Yaga falando com vocês. Ficar reclamando, ficar se queixando, é ficar na mãe boa demais, protegida e não fazendo o que tem que fazer. Aí, o que que acontece? Todo mundo vai dormir de noite e fica rangendo os dentes, igual Baba Yaga. Porque a moda agora é ter bruxismo, a moda agora é ter o tal do apertamento, e aí fica todo mundo rangendo os dentes. Isso é Baba Yaga falando com vocês, de noite, na hora que vocês vão dormir, né? E Baba Yaga aparece em sonhos. Normalmente são pesadelos. Fiquem atentas, principalmente na noite de hoje, nas próximas, alguns sonhos que vocês vão ter. Porque aquela que não ouve, não faz o exercício da Baba Yaga, né, ouvir a intuição durante o dia, de noite ela vai vir conversar com você, mesmo que seja você tendo que criar um sintoma como ranger os dentes. Bom? Bom, vamos lá. Então, diante da sábia, a gente precisa ter respeito e nos apresentarmos exatamente como somos. É linda essa parte do conto, quando Baba Yaga pergunta, o que é que você veio fazer aqui? E aí a Vasalisa, a bonequinha solta para a Vasalisa, né? A resposta certa, eu vim aqui atrás de ajuda, eu vim aqui fazer o que eu tenho que fazer. Então, diante, né, da nossa intuição, diante desse momento que a nossa sabedoria fala com a gente, o que que acontece? A gente tem que se apresentar exatamente do jeito que somos. É isso mesmo, eu estou alinhada, eu estou mal, eu estou sofrendo, tá uma droga isso está péssimo, eu não aguento mais isso, mas a menina vai aparecer. E ela vai boicotar isso. Ela vai dizer, não, tá tudo bem, que nada, deixa pra lá, não resolveu isso agora. Então, esse diálogo, né, da menina com a sábia é muito interessante. E se vocês pararem para pensar, ele está acontecendo o tempo inteiro com vocês. Então, encarar o poder dessa mulher selvagem em Baba Yaga em nós é ganhar a possibilidade também da gente conhecer várias facetas da gente. Vários rostos e faces desse feminino oculto em nós. Por quê? Porque a gente passa a vida inteira numa única faceta. Aquela que deu certo, aquela que eu fui aceita, aquela que eu fui amada, aquela que eu chamei atenção. Às vezes, pode ser até a filha rebelde, a ovelha negra da família. E aí eu fico ali, o tempo inteiro naquele lugar. E quantas outras facetas do meu feminino não aparecem? Então, é chegada a hora de outras facetas se apresentarem. E a gente não tem medo do nosso lado bruxa. Sabe por quê, meninas? É lindo. Bruxa, em inglês, é uma palavra que vem de witch, que deriva de wit, sábia. Então, witch e wit é a mesma base. Bruxa e sábia. Então, as bruxas sempre vão trazer sabedoria. Não foi à toa que na Idade Média muitas mulheres foram queimadas, chamadas de bruxa. Elas não eram
bruxas que faziam mal, elas eram apenas sábias, mulheres selvagens, ancoradas no seu lado animalesco, né? Intuitivas, e que sabiam o que estavam dizendo e fazendo. Só que nós perdemos isso. Nós nos masculinizamos, nós nos desconectamos disso, e é chegada a hora. Por isso que eu quis muito trabalhar esse conto, né? Porque todas nós agora forçadas mais a estar dentro de casa, forçadas mais a estarmos dentro de nós mesmas, qual é a melhor companhia que a gente pode ter? A nossa intuição. O diálogo com a nossa sábia interna, que ela vai te dizer o que é que você precisa fazer. Ok? Então, Baba Yaga vai nos conhecer e nos convidar a viver essa força, que não é uma força dos tempos modernos, não é uma força masculinizada, é uma força que vem da intuição, certo? Então, ter medo de conhecer Baba Yaga, ter medo de visitar a sua sabedoria interna, é ter medo de conhecer a força que você é, a força que você tem. Aí a tendência é a gente cair no lugar da menina. E estamos falando de uma força que não tem a ver com músculo, não tem a ver com realização. Ah, eu sou forte porque eu realizo muitas coisas, porque eu dentro da minha família sou aquela figura que segura a onda de todo mundo. Não, não é essa força que eu estou falando. Eu estou falando da força da luz que você é. Eu estou falando da força de quem você realmente é. O que você realmente é e o que você realmente veio fazer aqui. Então, a sabedoria conversa com a gente e nos mostra que a gente é capaz de aprender, mas é também que a gente tem que ser capaz de sustentar aquilo que eu aprendo. É totalmente diferente. Aprender, eu sei que todas aprendem rápido, tá todo mundo anotando um monte de coisa aí, um monte de menina boa aluna, né? Mas não é isso que a sabedoria interna nos convida. É eu aprendo e sustento o que eu aprendo e faço o que eu aprendo, tá? Eu realmente faço aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, porque é isso que Baba Yaga convida. A sabedoria chega para nos dizer, você sabe o que você tem que fazer. Você só não faz porque sua menina não deixa. Tá? E aí pensem, tantas coisas que vocês sabem que precisam fazer. Seja lá das coisas mais simples da vida às mais complexas. Então, a nossa psique da mulher moderna, a gente perdeu a ligação da vida, morte e vida, que é um ciclo básico da mulher. Todas nós menstruamos porque uma morte aconteceu. Todo mês a gente ovula porque uma nova vida nasce dentro de nós, ou uma possibilidade de vida nasce. Esse óvulo não sendo fecundado, ele sangrará, ele morrerá. Então, nós somos ciclo o tempo inteiro, ciclo morte, vida, morte. Daí nossa ligação com a lua, com as fases da lua e por aí vai. Só que nós, mulheres modernas, perdemos isso. Por quê? Porque perdemos duas grandes vivências. Hoje a gente não ajuda mais as mulheres da família a parir e a gente não lava mais os mortos e enterra os mortos. A gente já vai para os hospitais e recebe os bebezinhos tudo limpinho, bonitinho, naquele vidro lá, para tirar foto, e a gente já vai para os enterros, né? A criatura já lá toda arrumada para ser enterrada, que eram coisas que nós mulheres fazíamos na ancestralidade. A gente trazia vida e a gente preparava os mortos para morrer. Nós perdemos isso, como perdemos a possibilidade de menstruar todo mês, porque agora a moda é não menstruar. Então, a gente vem na modernidade, eu podia também citar aqui várias coisas, mas eu não vou adentrar nisso, a gente perdeu a possibilidade de viver vida, morte e vida. Tá? E Baba Yaga nos ensina, a sabedoria interna nos ensina, que a gente precisa retomar isso. Por isso que ela convida, né? Ela convida a Vasalisa às tarefas. Então, Baba Yaga diz a Vasalisa que para ela receber o fogo, ela tem 3 tarefas a fazer. Ela precisa arrumar a casa, né? Varrendo a casa, ela precisa lavar as roupas e ela precisa cozinhar. Olha a simbologia dessas 3 tarefas que vocês vão ver como nós perdemos isso no momento que a gente perdeu ciclos, a conexão do ciclo vida, morte e vida. E aí a gente não deixa morrer o que precisa morrer. Lavar roupa é a simbologia de lavar a nossa persona. Toda roupa ela é simbologia da nossa personalidade, né?
Todas nós temos um estilo de se vestir, ou a gente passa uma fase da vida com um determinado estilo. Quando a gente vai comprar um presente para uma amiga, a gente diz, isso aqui é a cara de fulana, e aí compra. Por quê? Porque as roupas que a gente veste sempre vão falar da nossa persona. E o que é a nossa persona? A nossa persona é a nossa melhor parte que a gente quer apresentar para a sociedade. Então, quando Vasalisa é mandada por Baba Yaga a lavar a roupa de Baba Yaga está dizendo aqui, é hora da gente lavar as nossas personas. É hora da gente esfregar as nossas personas. Por quê? Porque as nossas personas nos aprisionam. A gente fica muito identificada com a nossa persona e várias outras faces do nosso feminino não se manifestam. Então, essa é a primeira tarefa de Baba Yaga, que Baba Yaga passa para Vasalisa. A segunda é varrer a casa. A gente precisa fazer o exercício de varrer a nossa mente. A gente entope a nossa mente o tempo inteiro e a gente não dá tempo para contemplar. A gente não dá tempo de elaborar, porque a gente está o tempo inteiro buscando, entupindo a mente. Então, varrer a casa de Baba Yaga é varrer a casa, tirar essa sujeira, esse excesso de informação que a gente tem e que a gente fica colocando na cabeça. Na roda de Madalena, uma das coisas que o arquétipo de Madalena nos ensina, quem teve a possibilidade de estar presente, é que Madalena nos ensina a contemplar, né? Jesus, quando chega na casa de Marta e Madalena, que elas são irmãs, e Lázaro, Marta briga com Madalena, porque Madalena simplesmente senta aos pés de Jesus e vai contemplar o que Jesus fala. E Marta está lá na cozinha, fazendo a tarefeira. E aí Marta briga com Madalena, dizendo, venha para cá ajudar, você fica aí. E Jesus diz, Marta, Madalena está fazendo o que todas deviam fazer, o que você devia fazer, contemplar. Então, o que nós nos tornamos, fomos mulheres tarefeiras, com as mentes poluídas, cheias de informação, e parece que o HD da gente só fez aumentar. A gente só faz aumentar cada vez mais as informações. Então, cuidado, porque o lugar da sabedoria é um lugar de uma mente com menos informação. Então, intuição não vai vir se você estiver identificada com a sua persona, demasiadamente, e a sua intuição não virá se sua mente estiver muito, mas muito suja. Por isso que Vasalisa vai varrer a casa de Baba Yaga. E a terceira tarefa, que é cozinhar, que para mim é a que eu mais gosto, não porque eu cozinho, viu, menina? Sou péssima na cozinha. Sempre que eu vou para a cozinha é um desastre. Mas porque ela fala da gente manter o fogo da paixão aceso. Quem cozinha sabe o quanto é importante regular o fogo o tempo inteiro, né? Eu vejo Lúcia, que é minha funcionária de tantos anos, ela, quando está cozinhando, ela está o tempo inteiro mexendo no botãozinho do fogão ali, né? Coordenando o fogo. Isso é lindo, porque cozinhar para a nossa sabedoria é a gente dosar o fogo da paixão. Então, o que nesse momento Baba Yaga nos convida é a gente se apaixonar. Não estou falando de se apaixonar nem por um homem, nem por uma mulher. Não estou falando de paixões de relacionamento, não. Eu estou falando de paixão. Você anda apaixonada pelo quê? O que eu tenho recebido, muitas vezes, são mulheres deprimidas que não estão deprimidas. São mulheres que seus fogos apagaram. São mulheres que não estão sabendo cozinhar mais a si mesmas, se alquimizar, porque não tem paixão. Aí se apaixona pelo neto, que vai nascer o neto. Ok, mas como os filhos dos netos vão crescer e vão embora. Vamos se apaixonar mais por coisas da gente, coisas que nos alquimize. Novos projetos, novas ideias, novos desafios. Vamos nos apaixonar por um bom livro, por um bom momento. Então, cozinhar para Baba Yaga é manter o fogo aceso, o fogo da paixão, tá? Porque é muito fácil esse fogo se apagar, viu, meninas? É muito fácil. A gente facilmente perde a mão e esse fogo se acaba. Então, cozinhar novas coisas, novos rumos, novos projetos, novas ideias, novas eus. Eu quero cozinhar várias Veras dentro de mim, para que elas pulem da panela e me surpreenda num novo momento meu, né? E essas rodas online têm sido um novo momento meu, né? E tem sido bem bacana para mim. Então, manter o fogo aceso é manter o rio da criatividade. A gente polui os rios do mundo da mesma forma que a gente polui a nossa criatividade.
todas as ideias criativas normalmente vêm com a fala, não vai dar certo isso, já fizeram isso, ai, que bobagem isso, né? Não, por isso que essas rodas online, né? Porque foi um ato criativo que eu tive, né? E está sendo super legal, a repercussão que está tendo é legal. Por que é legal? Por que toda roda enche com 100 pessoas? Não é por causa da minha carinha, não, né, Lua? Nem é por causa da competência de Lua, é porque é com paixão. E onde gera paixão, gera fogo, e alquimias e alimentos são gerados. Então, meninas, a nossa intuição só vem quando a gente pode cumprir essas 3 tarefas. E não pense que é cumprir uma vez, não. Porque, como Vasalisa, Baba Yaga diz, você cumpriu, faça de novo. Você cumpriu, faça de novo. Então, é um exercício diário e constante. Cuidado com as personas, lavem mais as personas, cuidem mais da mente de vocês, deixar essas mentes mais limpas e menos poluídas, e cozinhem paixões. Assim a intuição vai falar com você, assim Baba Yaga vai falar com você. Então a intuição lhe ensina a escolher, a compreender, a se manter em ordem, a limpar e arrumar a sua psique, o seu mundo interno, e dá trabalho mesmo. Não achem que é uma tarefa fácil, não. Muitas vezes a gente quer entregar, né? Quer entregar para um terapeuta, para um psicólogo, para alguém que nos acompanhe. Sim, Vera, diga aí, o que é que eu faço? Quantas vezes eu ouço isso? Sim, tá, e agora eu faço o quê? Eu digo, eu vou dizer o que você faz? Vamos varrer essa mente, moça. Vamos acender o fogo. Vem cá, vamos lavar essa persona. Vamos olhar para as sombras, vamos trabalhar. Porque essa é a faxina que a gente precisa fazer diariamente, incessantemente, incansavelmente. Só assim a sabedoria falará com a gente. Só assim eu saberei ouvir minha fala, minha intuição do que eu tenho que fazer. Porque a boneca sabe o que a gente precisa fazer. A nossa intuição sabe o que a gente precisa fazer sempre. Tá bom? Não satisfeita, Baba Yaga dá mais uma tarefa para a Vasalisa. Separar o milho mofado, as sementes do milho mofado, do milho bom, e as sementes de papoula de estrume. Olha que tarefa, filha da mãe. Por quê? Porque a primeira tarefa a gente já fez, né? Agora é hora de uma tarefa mais refinada. E o que é essa simbologia? Essa simbologia diz, minha gente, prestem atenção, é muito fácil a gente separar aquilo que é diferente em nós. O difícil é separar aquilo que é semelhante em nós, ou que se parece muito dentro de nós. Esse é o desafio quando Baba Yaga, nossa sábia, diz para Vasalisa, né? Vá separar agora. Imagine semente de papoula no meio daquele estrume. Vocês sabem o que é estrume, né? Imagine o que é sair catando. E é linda essa imagem, porque muitas vezes é adentrar nas nossas merdas, é adentrar naquilo que é de mais feio em nós, daquilo que é mais indesejável em nós, é poder separar as sementes. Então, a tarefa aqui não é separar o que é diferente, isso é fácil, super fácil, né? Eu sei separar muito bem. Não, fulano de tal provoca isso em mim, fulano de tal provoca aquilo, então eu sei separar. Mas como é separar aquilo que é muito semelhante? Esse é o desafio, tá bom? Então, separar a semente do estrume, sabe qual é a verdadeira pergunta atrás disso? O que é que eu realmente desejo? O que é que eu realmente quero? O que é que eu realmente preciso? Não é nessa hora que vocês ficam perdidas? Cheia de coisas muito parecidas, não é? Estou vendo um monte de gente fazendo assim com a cabeça. O que é que eu mesmo quero? Né? É terminar com este homem que eu estou, ou é ficar com ele? É isso que é semelhante. Por mais que as atitudes sejam separadas, né? Ou tão antagônicas, é aí que está o semelhante. É aí que a gente vai ter que entrar nessa pergunta. O que é que eu realmente quero? O que é que minha alma tem fome? O que é que minha alma tem sede? O que é que Dona Vida está me trazendo que eu preciso agora adentrar na jornada que é da minha alma? Daquilo que eu realmente preciso fazer. Tá bom? E cuidado, a menina é gulosa. A menina é cheia de apetites feroz. A menina, ela vai chegar e comer qualquer coisa na frente dela. A sábia não. A sábia vai saber escolher exatamente o que ela precisa comer. E é nessa hora que muitas de nós nos perdemos. Quando a gente para e pergunta, mas o que é que eu quero mesmo? O que é que eu realmente estou precisando na minha vida agora?
E aí vai buscar muitas vezes fora, né? Um novo relacionamento, um curso novo, aí vai mudar o cabelo, vai pintar o cabelo, vai fazer uma tatuagem, vai emagrecer, vai botar botox, enfim, vai buscar um monte de coisa que aí o mercado aí fora consumista se aproveita, né? Se aproveita dessas almas perdidas que não sabem do que tem fome. E das meninas gulosas que vêm na frente e dizem, bora comer isso aqui, que isso aqui tá bom. Ah, isso aqui alimenta, né? As nossas meninices. Então, cuidado, viu? Então, quando Baba Yaga chama Vasalisa depois de todas as tarefas sendo feitas, qual é a verdadeira pergunta que Baba Yaga vai fazer, então? É quem é você? Qual é a sua função mesmo aqui? Afinal, você veio fazer o que aqui, Vasalisa? Né? O que você veio fazer aqui? A gente saber fazer as perguntas certas na hora certa. Eu gosto muito dessa frase, saber demais envelhece. Né? As meninas da roda de segunda e de quarta-feira sabem disso. Vira e mexe, eu digo a elas isso. Saber demais envelhece. Por que saber demais envelhece? Porque existe uma dose de sabedoria que pertence a cada fase da vida. Né? Não adianta, nesse momento dos meus 50 anos, né, que estou vivendo um processo de menopausa, saber o que vai ser da minha velhice. Não preciso saber disso. Nesse momento, eu preciso viver a morte do não menstruar mais. Então, é linda essa parte, porque a intuição nos ensina a saber e a buscar a sabedoria necessária para aquele momento que eu preciso. E aí, Vasalisa só faz uma única pergunta, muito bem colocada, que é sobre os 3 cavalheiros, que eu também não vou adentrar nisso, mas só para citar, os 3 cavalheiros são as 3 fases da mulher. O branco, a inocência, tá? O vermelho, a fase da mulher, e o preto, a chegada da anciã. No caso, Vasalisa recebe a explicação de Baba Yaga falando que a noite, né? A noite, o dia, o entardecer e o amanhecer, as 3 fases, né? E aí no livro, Clarice escreve uma coisa linda que eu vou deixar com vocês, que é assim, o negro, a anciã, é a promessa do que logo, de que você logo irá saber algo antes que você nunca soube. Esse é o lugar do envelhecer. O vermelho, que é o cor da vida, é a promessa que tem algo a nascer, que tem algo a acontecer. O branco, que é a cor do novo, da inocência, é a promessa de que há nutrição suficiente em tudo aquilo que tiver que começar dentro de nós. Então, estou falando das 3 fases da mulher, mas estou falando das 3 fases de tudo que precisa morrer e nascer em nós. Então, que a gente não tenha medo que o preto venha alquimicamente e leve o que precisa ser levado, para que venha o vermelho e para que venha o branco. Tá bom? Bom, então, isso aqui eu já falei, tá, mas vou falar essa frase aqui, tá bom? Minha pesca aqui do lado. Então, o que eu quero deixar para vocês, como mensagem aqui, reforçando o que Baba Yaga diz a Vasalisa, é: não forcem nada na vida de vocês. Tudo virá na hora certa. O que de fato a gente precisa na vida é ter a nossa intuição de um lado, a bonequinha com Vasalisa, porque Vasalisa somos todas nós, né? E a sábia do outro lado. Então, se você, seja lá, em que fase da vida você está, seja lá o que você está vivendo, se você fica alinhada, né? Limpa tudo que você precisa limpar, faz todas as tarefas para adentrar na casa da Baba Yaga, você vai saber, na hora certa, ouvir sua intuição e a sua sábia falar com você. Então, não forcem, saber demais envelhece, tá? Bom, o lugar da Baba Yaga sempre é o lugar das profundezas. É sempre o lugar do nosso mundo subterrâneo. O lugar da mãe boa demais é o lugar da superfície, tá? Ambas têm forças. Não estou dizendo que o lugar do arquétipo da nossa mãe boa demais que está ali nos protegendo não tenha força, né? Todas as duas têm, tá? Mas cada uma tem o seu lugar. Uma está na superfície e a outra está nos nossos mundos mais subterrâneos. Só que é chegada a hora de partir. Vasalisa já recebeu tudo o que podia receber da deusa Megera. Já recebeu todos os ensinamentos. Suportar a Megera em nós agora é suportar esse lugar que a gente sabe que tem que ir agora guiada pela Megera dentro de nós. É ter um olhar mais cru pela vida. É ter um olhar mais cru.
A melhor palavra é essa, menos fantasioso, tá? Por quê? Porque nessa hora a gente precisa suportar ver o que precisa ser visto. E muitas vezes a gente não suporta. Muitas vezes a gente adia decisões que precisam ser tomadas porque a gente não suporta ver o que precisa ser visto. E esse é o ensinamento da Baba Yaga. Então, a falta da intuição é o que vai sempre nos levar às escolhas infelizes e desastrosas. A intuição, ela não é para ser consultada, minha gente. Não é para você virar agora, achar que tem uma bonequinha dentro de você, que você vai olhar, bonequinha, diga aí, vou para onde agora? Não. A intuição, ela é para ser vivida. Intuição. Não é para ser consultada, tá? O trabalho da mulher não é este. O trabalho da mulher é com seu demônio interno, né? É saber contemplar os momentos mais difíceis que a gente tem, atravessar esses momentos mais difíceis, sejam internos ou externos, e ter atitudes sábias diante dele. Tá bom? Por quê? Porque só neste lugar que a gente recebe a luz da caveira, a luz incandescente. E é linda a imagem da caveira. Por quê? Porque, se vocês sabem, os ossos representam a nossa ancestralidade, tá bom? As memórias ancestrais, elas estão nos nossos ossos. Quando a microfisioterapia trabalha e acessa uma memória bem ancestral, ela está acessando a memória dos nossos ossos, tá? Então, quando você... não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu já tive a oportunidade, né, de cremar uma pessoa muito querida e fiz o ritual de jogar as cinzas dessa pessoa no mar, e não tem jeito, os pedacinhos de osso estavam lá, né? Então, assim, o osso é aquilo que há de mais indestrutível em nós, porque carrega a nossa ancestralidade. Então, nossa ancestralidade é aquilo que há de mais indestrutível em nós. Então, é lindo a ideia da caveira, né? Por quê? Porque a caveira é a parte mais nobre, né, do nosso corpo humano, e é linda a caveira, né? Porque a luz, ela atravessa o buraco dos olhos, o buraco dos ouvidos, o buraco da boca, né? Ou seja, é uma simbologia maravilhosa essa. Não foi o osso do joelho, não foi o osso da bacia, né? Baba Yaga presenteia ela com a luz dela através da caveira, tá bom? Ou seja, a intuição, ela se faz, por isso que eu disse que ela é vivida. Ela é vivida através daquilo que eu ouço, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto faro e daquilo que eu sinto gosto. E é tão interessante porque o Covid vem para nos tirar dois aspectos super importantes da nossa humanidade, o paladar e o cheiro, né? Olha que coisa desafiante para nós, né? Ele vem para isso, né? Ele vem com este desafio. Então, carregar a caveira é carregar essa luz que fala da intuição através desses órgãos do sentido. Então, quando Vasalisa sai da casa da Baba Yaga, depois de visitar a sabedoria, quando nós visitamos a nossa sábia interna, a gente pode sair dona do nosso próprio self, mais adultas, mais sábias, pisando firme, como mulher, segurando a luz incandescente. Mas lembre-se, Vasalisa tem medo dela. E num determinado momento ela diz, estou com medo e quero jogar fora. E isso acontece com todas nós. Todas nós temos medo da luz que somos. Temos muito medo da nossa intuição e aonde ela pode nos levar. Então, temos memórias, volto a dizer, memórias ancestrais, memórias do quanto nós já fomos maltratadas com a nossa intuição, o quanto já apanhamos, o quanto já fomos mortas, o quanto já fomos julgadas, né? E como fomos feitas, né? Reféns desse julgamento, desse patriarcado sobre a nossa intuição. Então, carregar a caveira e a luz incandescente é carregar a luz que somos. Então, cuidado. Essa é uma grande hora que muitos medos aparecem, muitos boicotes vão aparecer. E essa também é uma hora que você se torna uma Baba Yaga, muitas vezes também não muito querida. Tá? Então, assim, ser fidedigna à sua sabedoria, às vezes, é se tornar aquela amiga desagradável. E eu digo isso a vocês, eu já ocupei muito esse lugar e não é fácil. É, às vezes, ser a filha desagradável. É, às vezes, ser a irmã desagradável, que vai dizer aquilo que a outra não pode ouvir. Então, muitas vezes, a Baba Yaga de vocês vai se apresentar através de uma outra mulher. Cuidado, não jogue fora essa mulher. Não julgue ela, não afaste ela. Ela está trazendo a caveira em forma de luz para você.
Então, meninas, fica também essa dica. Cuidado, não julguem as babiagas, aceitem elas. Às vezes uma chefe, sabia? Uma chefe no trabalho, bem megera, está sendo cruel com você. Em vez de você brigar com ela, pedir demissão, virar escrava dela, como Vasalisa estava lá, escrava da sombra, ouça às vezes o que essa mulher está lhe dizendo. Por mais que você não tem que ficar amiga dela, você não tem que se tornar a melhor amiga dela, você não tem que frequentar a casa dela, mas ouça a babiaga dela. Ela tem algo a lhe dizer. Ela está lhe dizendo que tem uma caveira ali, né? E que você precisa se apossar da sua caveira, porque nosso ego tem muito medo da nossa luz. E muitas vezes o ego vai vir com roupinha de menina, com a sua menininha, boicotando essa luz. Então, a luz da caveira não perdoa. Sabe por quê? Ela vai fazer você ver, goste ou não goste, ela vai fazer você ver o que você precisa ver. Ela é eterna, ela não se apaga. E quando a gente tem a capacidade de ver o que precisa ser visto, sabe o que é que acontece? A gente passa a se cobrar, a fazer algo por aquilo que eu estou vendo. Essa é a grande dor e o grande desafio da caveira. Ela mostra o que tem que ser visto. Só que a gente até suporta ver o que tem que ser visto. Só que quando a gente vê, não tem mais volta. Aí você já sabe o que precisa ser visto. Certo? Então é a hora da gente reunir a disposição necessária para fazer o que tem que fazer. E muitas vezes é deixar morrer o que precisa morrer. Então é chegado ao momento, nessa hora, da gente enxergar e ver na gente e no outro, porque a caveira mostra também muito do outro, né? É a gente também enxergar no outro o que precisa ser visto. Então a caveira não é generosa, ela só tem uma função, mostrar para você o que precisa ser visto. E jogar fora a caveira sempre é o caminho mais fácil. Mas a intuição diz lá, Vasalisa, não Vasalisa, não jogue ela fora, né? E a cena final do conto, por isso que ele termina de forma abrupta, e eu gosto, como eu disse no começo, é que a caveira queima a madrasta e as suas filhas, e elas viram pó. Por quê? Porque de posse da luz que somos, né? E se a gente sustenta ser aquilo que a gente é e chega de agradar o outro, ou chega de ficar refém da mãe boa demais, podem ter certeza que muitas partes suas vão morrer, vão desidratar e vão morrer. E a pergunta é, você suporta deixar morrer o que precisa morrer? A gente realmente está preparado para deixar morrer o que precisa morrer? E eu tenho certeza que cada uma de vocês sabe o que está precisando morrer na vida de vocês agora. Certo? Então, a mulher selvagem, a Vasalisa que sai da casa da Babiaga, é aquela que vai usar, é aquela que vai criar, é aquela que vai destruir para construir. Todas nós temos essa dentro de nós. Cuidado, a menina nos cega, a menina nos embriaga, a menina é gulosa, a menina é fantasiosa, a menina quer nos enganar, quer brincar de conto de fadas. Tá? Então, fiquem atentas. Fiquem atentas para as babas e águas que existem em vocês. Porque as coisas não são da forma que parecem ser. Se você está achando que o que você está vivendo é isso mesmo, não é isso mesmo, está tudo certo. Essa é a primeira impressão. E a primeira impressão é sempre ingênua e imatura demais. Os nossos instintos e a nossa intuição são fundamentais para a nossa sobrevivência. Para quê? Para que a gente deixe a sábia nos guiar. Então, meninas, pensem menos e farejem mais.